Bom, e a CPI do MST vai ouvir nesta terça-feira João Pedro Stedley, líder do movimento. Vamos começar com Yasmin Costa, porque ela tem mais informações. Esse pode ser um dos atos do colegiado. Aliás, a preocupação é porque na semana passada, né, Yasmin, a verdade é que a CPI do MST levou uma rasteira do governo e do Centrão, com aquela questão, obviamente, da intervenção do próprio Arthur Lira, o presidente da Câmara, que desconvocou o ministro-chefe da Casa Civil, né? O ex-governador da Bahia também, depois com a troca de alguns membros que, em tese, dá maioria agora para o governo e não exatamente para a oposição como era antes. Mas como é que será essa CPI? Apesar disso, na sexta-feira, quando entrevistamos aqui o presidente, vice-presidente e o relator da CPI do MST, estavam fazendo diligências lá em Alagoas. Ou seja, o trabalho continuou. Mas tem esse desafio agora de plenária ali, né, Yasmin? Bem-vinda. Isso mesmo, Pioto. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Teve diligência na última semana, no finalzinho da última semana em Alagoas, e tem diligência hoje. Os parlamentares que fazem parte dessa CPI do MST estão em Goiás, em Hidrolândia, onde eles visitaram uma fazenda que foi ocupada pelo movimento, invadida pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, em Hidrolândia, Fazenda São Lucas. E aí os membros do colegiado, presidente, vice-presidente, o relator e o próprio deputado Gustavo Gayer, que foi quem solicitou essa diligência, estão ali, foram acompanhados pela polícia para fazer essa vistoria, essa diligência em loco. O que eles encontraram? Muitas pessoas, porque já estava prevista essa ida do grupo a essa fazenda hoje, então tinha muitas pessoas do movimento tentando ali, os parlamentares, a gente conseguiu algumas imagens, eles dizendo que estava havendo algum tipo de intimidação por parte dessas pessoas do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e inclusive uma pessoa que mora nesse local, que faz parte ali da prefeitura de Hidrolândia, diz em um vídeo que a gente teve acesso, a gente só não conseguiu passar esse vídeo porque o áudio está bem ruim, né, Pioto? Mas o que ele diz? A fala aqui para a nossa audiência entender. Ele diz o seguinte, que a maioria dessas pessoas que ocupam essa fazenda lá no estado de Goiás, elas só ficam nessa região durante o final de semana, porque durante a semana as pessoas vão para as suas casas e no final de semana acaba que elas voltam ali para tentar fazer um movimento, para tentar mostrar robustez do assentamento dos trabalhadores rurais sem terras. Fato é como você disse, semana passada teve uma grande mudança dentro da comissão. Essa questão envolvendo essas diligências, a maioria delas já foram aprovadas, então os parlamentares avaliam que tudo que já foi aprovado, eles vão conseguir dar andamento. Mas agora daqui para frente vai ser um pouco mais difícil. Foram 7 modificações feitas, principalmente os partidos do Centrão conseguiram fazer algumas movimentações e colocar parlamentares mais alinhados ao governo federal, ao Palácio do Planalto, e isso inviabiliza, na avaliação da oposição ao governo, inviabiliza muitas coisas dentro da CPI. É uma forma de blindar. Alguns parlamentares avaliam que essa é uma forma do Palácio do Planalto se blindar, e contou inclusive com a ajuda, palavras de parlamentares aqui do Congresso, contou com a ajuda do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Como você também disse, né, Pioto, amanhã tem oitiva aqui, uma convocação de João Pedro Stedley, um dos líderes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Os parlamentares, 3 convocações foram feitas para que ele viesse. E o que eles querem ouvir de Stedley? Justamente a respeito da atuação do MST, as ocupações, as invasões que eles têm feito e como é a atuação desse movimento. Um dos parlamentares que apresentou esse pedido para convocar Stedley foi o deputado federal Rodolfo Nogueira. E ele avalia o seguinte, que João Pedro Stedley tem muito a explicar aqui nessa comissão, e amanhã realmente vai ser uma audiência que vai trazer muito conteúdo para essa CPI. A gente tem a fala do deputado federal Rodolfo Nogueira. Vamos ouvir. Nós precisamos saber a verdade sobre quem são os financiadores, quem são os coordenadores, quem são os criminosos que estão por trás e dentro desse movimento. E também saber a relação, o envolvimento do governo federal com esse movimento criminoso que assola o país cometendo vários crimes. Perdemos o contato com Yasmin Costa? Tá, vamos lá. Só para fazer uma menção a algo que a Yasmin já nos trouxe,
João Pedro Stedley, que é o convocado de amanhã da CPI do MST, a gente tem imagens do João Pedro Stedley ali, só para a gente retomar. João Pedro Stedley, exatamente João Pedro Stedley, esse que você vê na imagem agora aqui no Prós e Contras pela Jovem Pan News, foi justamente ele que foi convidado, fez parte e viajou na comitiva do presidente da República naquela viagem à China. Se não me engano, acho que em abril, mais ou menos por aí. João Pedro Stedley sofre acusações de desobediência civil, de invasão de terra, de propriedade privada e também, como aconteceu, inclusive com uma reincidência, invasão de área pública federal, porque uma sede da Embrapa lá em Pernambuco foi invadida 2 vezes pelo movimento. Não bastasse uma vez, foi invadida na segunda vez. E o MST, apesar de invadir, depredar, enfim, tudo que você conhece da história, não está no inquérito dos atos antidemocráticos. Outros que fizeram coisas semelhantes, né, lá no dia 8, estão no inquérito dos atos antidemocráticos. Lei só é boa quando é para todo mundo. Quando não é para todo mundo, não é uma lei boa. Ela pode ser até tecnicamente boa, mas se não atinge todo mundo de forma igual, não é boa. Até porque não é justa. E a lógica da lei é ser justa. São 4h29. Vamos conversar com o Cláudio Dantas, porque ele tem mais informações justamente das últimas descobertas da CPI do MST e o caminho que será tomado a partir de agora, considerando justamente a cooptação feita pelo governo na semana passada, da famosa rasteira. Aliás, essa expressão do próprio Cláudio Dantas na semana passada. Dantas, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a toda a nossa audiência. Exatamente. Depois dessa rasteira, Piotr, qual será o caminho da CPI do MST? Na semana passada, o Salles e o Zucco chegaram a dizer aqui, inclusive no Prós e Contras, naquela entrevista exclusiva, que eles iam antecipar o encerramento da CPI. Mas no fim de semana eles mudaram de ideia, inclusive depois do que eles encontraram na sexta-feira, uma diligência que foi feita na sexta-feira lá em Alagoas, na qual eles descobriram que uma organização, Instituto de Terras, uma organização, uma ONG, né, melhor dizendo aqui, que recebe recursos públicos, ela faz o quê? Ela contrata serviços de transporte público com dinheiro público para o MST se deslocar dentro do estado, para ele ir para os assentamentos. Também descobriram o que eles gastam para alugar um enorme local lá, um escritório, para ser utilizado pelo MST. Então, dinheiro público sendo utilizado para bancar um movimento criminoso que invade terras privadas e terras públicas no país inteiro. Então, agora hoje, né, segunda-feira, aí mais algumas descobertas. Você está vendo aí essas imagens de veículos que são utilizados por sem terra, ou seja, sem terra, mas com veículos. É o novo movimento, Piotr. Sem terra, mas com veículos. Então, o que vai acontecer? Eles vão seguir os trabalhos da CPI até o limite, até dia 14 de setembro. Temos aí, então, um mês ainda de trabalhos. Claro, a CPI não vai mais ter reuniões deliberativas, justamente para evitar que os governistas, que agora têm o controle da comissão, possam utilizá-las para desvirtuar o objetivo da comissão. Mas vão utilizar esse período, esse um mês, para realizar as diligências que já estavam marcadas e também as audiências que já estavam marcadas, como a de amanhã, do Stedley, e a de quarta-feira com o ministro da Agricultura, o Fávaro. O Dantas, essas imagens dos carros que você mostrou aí são imagens dos carros de, digamos, militantes do MST? É isso? De pessoas que vão lá para engrossar o movimento e falar que estão sem terra, é isso? Exatamente. E olha, eu conversei ainda há pouco com o Salles, que estava almoçando depois dessa diligência, e ele me disse que já pediu um levantamento de todas as placas desses veículos para identificar os seus proprietários, Piotr. Então, tem muita coisa ainda a ser investigada, de fato, pela CPI do MST, e tem um mês pela frente para que essas investigações avancem e possam dar robustez ao relatório final.